Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Jéssica e este é o Dia de Livro. Hoje eu vim conversar com vocês sobre As Coisas Como Elas São, da autora Lauren Frankel. Aqui no Brasil a tradução foi feita pela Paula Dutra, tá? E essa é uma história que, quando eu li a sinopse, eu fiquei assim muito interessada em ler, porque trata de um tema presente na nossa sociedade, mas que talvez a gente não tenha muito contato porque ele é levado a nível de marginalidade mesmo, né? Mas antes de começar a conversar com vocês sobre essa história que eu gostei muito, eu já vou pedir para você se inscrever aqui no canal, deixar aquele joinha e ativar o sininho porque é muito importante, tá bom? Então do que se trata esse livrinho aqui? Eu li ele no Kindle pelo Prime, então se tiver disponível eu vou deixar aqui no link para vocês, de compra também, se vocês quiserem o físico, mas eu vou deixar aqui tanto do Prime, se tiver Unlimited, deixa aqui embaixo para vocês verem. Ele é da editora HarperCollins e quando eu comecei a ler esse livro, eu achei bem estranho, porque eu já li outras edições da HarperCollins e eu nunca tinha visto uma nota deles falando sobre a responsabilidade da publicação da escrita. No início eles falam assim que eles não são responsáveis pelo conteúdo, sabe? Como se isentassem de alguma culpa ou de como o livro foi escrito, ou talvez se possa machucar ou sensibilizar alguém. E eu achei bem estranho, porque como eu disse, eu nunca vi em outras edições eles colocarem essa nota. Se vocês já viram, comentem aqui embaixo pra mim, mas eu achei algo novo. E particularmente, eu li a história e eu gostei bastante. Não vi nada de insensível que pudesse agredir quem é da comunidade LGBTQ e a mais. Acredito que eles fizeram mesmo por segurança, mas não sei. Eu não sei muito bem o que pensar a respeito disso. Então eu queria trazer isso como primeiro ponto do livro, porque eu não sei se realmente havia necessidade ali daquilo, até porque eu penso que se a editora já se comprometeu a publicar aquela história, ela já é a editora que é responsável por aquilo, sabe? Eu faço muito um parâmetro com o livro do Stephen King, que é A Coisa, que é um livro famosíssimo e que existe uma parte extremamente delicada. Eu acho que nenhum editor, nenhuma editora, nenhum redator, as pessoas que fazem revisão de livros, na minha impressão, pelo menos naquela época, não fizeram o trabalho, eles não terminaram de ler o livro, porque você vê que existem partes ali comprometedoras. E nesse livro, que eu achei super tranquila a leitura, confesso que não vi a necessidade. Eu sei que eu me enrolei um pouquinho aqui, mas eu vou conversar um pouco com vocês sobre do que se trata. Aqui a gente vai ver a história, né, de amor, de família entre o Pen e a Rose. Eles se conheceram quando ambos estavam ali fazendo faculdade. Ele é um escritor e ela é médica, então ela estava fazendo ali a sua residência médica. E eles se conheceram quando foram em um encontro às cegas, né, por amigos em comuns. E tanto um quanto o outro, antes mesmo de se conhecerem, eles estavam com aquele sentimento de que algo novo, algo importante aconteceria naquela noite. E naquela noite em específica eles saem para jantar, começam a se conhecer ali. A Rose deixa bem claro que ela não está no momento para um relacionamento, porque ela vive em residência e que ela foi ali naquele encontro mesmo mais por causa dos amigos, porque precisava de uma distração. Mas esse pequeno diálogo, esse encontro que eles têm ali, eles já se apaixonam, mas é um amor que vai crescendo aos poucos e é muito bonita a forma com que a autora coloca isso. Então ao longo da história, ele todo dia
está escrevendo as suas histórias, está fazendo ali os seus trabalhos. Ele fica ali na sala de espera do hospital enquanto ela está trabalhando, simplesmente para tomar um café com ela no momento que ela tivesse tempo, ou para ir embora com ela. E isso vai fortalecendo esse sentimento que um vai tendo pelo outro. Claro que em um determinado momento eles se apaixonam, se casam e criam uma família enorme, cheia de amor, cheia de crianças. A Rose, ela aos 12 anos de idade, ela perdeu a sua irmã, que era Poppy. A irmã dela teve câncer e desde então é como se ela tivesse uma parte faltando dela, e na vida dela ela só tem a mãe, né, a dona Carmel, que eu lia sempre como Carmelo ou Caramelo, era muito engraçado, mas... E, enfim, ela e o Pen, né, eles se casam e constituem a família. Então, o filho mais velho deles é o Roosevelt, que no livro todo se chama de Ro. Depois veio o Ben, né? Depois dele, eles tentaram mais uma vez porque eles queriam ter uma menina. E aí vieram gêmeos, que foi o Rigel e o Orion. E aí eles tentaram a última vez. E dessa vez a Rose tinha certeza que viria a menina que ela sempre sonhou. Ela tinha esse sonho, tanto que ela até queria colocar o nome da irmã na menina, colocar o nome de Pop. E até durante o trabalho de parto ela estava confiante de que era. E veio para ela o último filho, que é o Cloud, né? Um garotinho super saudável, super feliz. E aí ela decidiu que ela não teria mais filhos, já que ela tava com 5 crianças já, né? E eles tinham uma vida assim super boa, apesar de atribulada, né? Porque muito trabalho, muita criança, muita coisa para fazer. Mas eles tinham uma vida muito feliz. E a Rose trabalhava, né? Ela não tinha muito horário, porque ela trabalhava em emergência. O Pen ficava em casa, porque ele, como é escritor, ele que fazia esse trabalho de cuidar das crianças. E aí eu acho que vem um primeiro ponto, que é aquele ponto de que o homem ficar em casa é ele não trabalhar. E ela via que muita gente ali tinha esse preconceito, que não gostava do fato do Pen ficar em casa e ela ir trabalhar fora. Mas isso a autora passa pra gente, mas bem superficialmente, né? O Cloud vai crescendo, essas crianças vão crescendo e chega um determinado ponto em que o Cloud ele começa a demonstrar interesses, eu vou colocar aqui como diferentes do seu gênero, mas eu acho que não tem nada a ver, tá, gente? O que eu quero dizer é que assim, ele começa a gostar de histórias com fadas, enquanto os outros meninos querem só um herói, um príncipe. O Cloud quer princesas. Ele faz uma apresentação de teatro pro irmão dele como presente de aniversário, em que ele se fantasia de fada. E são pequenas coisas que os pais dele, eles aceitam normalmente. Então o Cloud fala que quer usar uma fantasia, eles deixam usar. A Carmel, ela vem visitá-los no verão e ele quer usar um biquíni, ela compra um biquíni pra ele. É claro que essa mudança, em alguns momentos eles ficam se questionando do porquê que tá acontecendo, mas eles vão levando ali ao longo do dia. Eu acho que o primeiro ponto ali, o primeiro ponto de impasse que acontece é quando o Cloud, ele quer ir à escola fantasiado de fada, né, que ele passou um final de semana todo com essa fantasia. E aí a mãe dele fala, olha, você tem que trocar de roupa, você tem que trocar de roupa, fala diversas vezes. E só consegue convencê-lo quando ela diz, olha, então, Cloud, as meninas, elas usam as roupas limpas. A sua roupa, ela tá toda suja, não tem como você ir. E aí o Cloud, ele fica um pouco ali consternado e ele fala, ah, então tá bom. E vai e troca de roupa e vai pra escola. E nesse primeiro momento, ele acaba levando uma bolsa antiga da Rose pra escola, no lugar de uma lancheira. E aí que começam os problemas. Então, quando o Cloud ele tá dentro de casa, ele é super aceito, protegido. A família entende o que tá acontecendo. Se não entende, se esforça pra entender. Mas quando ele é inserido na sociedade, a sociedade não aceita o Cloud da maneira que ele é. Então o primeiro impasse acontece quando o Cloud vai com essa bolsa para a escola e a professora chama a Rose
para conversar com eles, dizendo que ele não poderia ir com utensílios assim, porque chama a atenção das crianças e as crianças não conseguem prestar atenção na aula. Mesmo que o Cloud ele tenha se comportado perfeitamente bem e feito todas as suas tarefas e não tenha dado problema nenhum. A professora cisma com um lanche que o garoto levou, porque ele levou pasta de amendoim, né? E ela fala que o amendoim é altamente alérgico e que não poderia levar. Mas a Rose mesmo, ela cita em 2 momentos ao longo do livro que um momento é que os filhos, todos os outros filhos mais velhos, passaram por aquela mesma escola, levaram pasta de amendoim com geleia e nunca tiveram esse problema. E o segundo ponto é que numa apresentação, se eu não me engano, ou é Halloween ou é de Natal, o Cloud tem uma apresentação que eles enfeitam com M&M. E M&M tem amendoim, né? Todo mundo sabe. Então são pequenas coisas e a mãe, o pai, eles vão percebendo que a vida não vai ser tão simples assim e que eles vão ter que ter uma proteção maior com o Cloud. Vai passando mais um pouco de tempo até que a escola chama esses pais e fala: a gente precisa documentar para que a escola esteja respaldada, entende? Então eles conversam ali com o advogado, com a professora, com o diretor da escola para resolverem a situação do Cláudio, para saber como que vai tratar ele, para saber que banheiro ele vai usar. Eu acho muito importante falar essa parte do banheiro, porque acaba que o Cláudio ele tem que usar o banheiro da enfermaria, porque ele não pode usar o das meninas e também não pode usar o dos meninos. Os das meninas ele não pode usar porque ele não é uma menina, né, geneticamente falando, e o dos meninos ele não pode usar porque os meninos podem fazer alguma coisa contra ele. Então ele tem que usar o da enfermaria. Aí a gente tem aquele ponto, né, em que no começo todo mundo se afasta do Cloud, depois aos poucos algumas pessoas ainda são amigas dela, mas até chegar um momento em que o Cloud, ele finalmente se decide, se identifica como Pop. Ele acaba até usando o nome que a mãe sempre quis dar se tivesse tido uma filha menina, e ele escolhe por conta própria, né? Ele fala exatamente assim: eu quero que ser a pessoa que você mais ama nesse mundo, então eu quero colocar esse nome pra ser essa pessoa, porque a mãe dele amava muito a irmã. E aí vai acontecendo diversas coisas, né, pequenas, grandes, e esse acúmulo de situações que vão acontecendo ali onde eles moram faz com que a Rose, né, a mãe, ela tenha um medo tremendo de como Cloud, como Pop vai viver ali. Essa transformação, né, de chamar o Cloud de Pop é engraçada, porque você vê até que os pais às vezes erram. Então a gente como leitor também às vezes estava acostumado com o Cloud e aí começa a chamar de Pop, e aí você, no primeiro momento você acha que são duas pessoas diferentes, mas na realidade é sempre a mesma, e é uma mesma pessoa que simplesmente está ali em transformação. Então, né, passado tudo essa angústia que acontece ali no âmbito familiar, a Rose, ela decide, por causa de um fato específico que acontece, né, é aquele pingo, a última gota d'água que faz o copo transbordar, ela decide que eles precisam mudar de onde eles moram e eles vão para Seattle. Quando eles chegam em Seattle, eles, né, decidem ter uma nova vida. Eles pesquisaram lá um lugar mais aberto, onde as pessoas se aceitam melhor, e a princípio eles chegam com a intenção de falar: olha, esse aqui é o meu filho, né, minha filha, a Pop. Um dia ela foi Cloud, mas hoje ela é Pop. Só que por conta de algumas influências externas, pelo medo, pelo receio de Pop ser marginalizada, né, porque ela é uma criança de 5, 6 anos, acaba que Pop permanece ali como Pop, e ninguém sabe, exceto um casal de amigo deles, ninguém ali fora ele sabe que Pop um dia foi Cloud. E eu acho que aí é outro ponto da história. Então a história, ela tem níveis, sabe? Ela tem tempos. Então num primeiro momento é a descoberta da família, de quem foi Cloud e de quem
a Pop é que, apesar de serem a mesma pessoa, são pessoas. Enquanto o Cloud estava angustiado, preso e se sentindo estranho, sendo quem ele era, a Pop é uma menina alegre, é uma menina extrovertida, que se sente completa sendo quem ela é. E quando acontecem algumas problemáticas bem fortes ali onde eles moram e eles têm que mudar, eles veem um novo começo, uma nova vida, e essa vida é cheia de esperança para eles. Mas eles entendem também que essa omissão que eles trazem para ele é por um tempo determinado, porque em algum momento a Pop vai entrar na puberdade e eles vão ter que intervir ali, porque enquanto as amigas da Pop estão se desenvolvendo, a Pop ou vai se desenvolver de uma maneira que não, né, geneticamente feminina, ou ela vai usar algumas drogas, né? Ali a autora cita como bloqueadores, eu particularmente nem sabia que isso existia, que são medicamentos que bloqueiam a puberdade, e aí quando a Pop estiver preparada para procedimentos cirúrgicos, ela poderia fazer sem que precisasse ser muito agressivo e que ela já tivesse marcas, né, expressões, pelos altamente masculinos. Então, assim, esse é um livro transformador. Ele me trouxe muito conhecimento, ele me trouxe aquele sentimento de entender um pouco mais de como que é dentro de um âmbito familiar essa descoberta, porque os pais, né, apesar de o Pen e a Rose e serem extremamente esclarecidos e serem pessoas extremamente abertas e que o tempo todo eles só buscam a felicidade dos seus filhos, de todos, não é só da Pop, sabe? Eles se sentem despreparados para a criação da Pop. Você vê isso, o medo que eles sentem. Em alguns momentos eles divergem em conta de querer que sim, a Pop tome esses medicamentos, já faça a cirurgia mesmo sendo criança. E em outros momentos eles sofrem por querer que a Pop participe de todas as decisões. Eles são amparados por um médico desde o começo dessa descoberta. E tudo isso, sabe? Esse acúmulo de informações que eles recebem, esse acúmulo de sentimentos, de ver que a Pop ela tá desabrochando e ela está feliz. E que eles sabem que a vida dela fora desse ninho que eles projetaram, dessa proteção, não vai ser tão fácil, e que eles precisam prepará-la também para o mundo exterior. Então é muito complexo, e você vê que os pais tomam decisões o tempo todo pensando na Pop, e que mesmo assim, em alguns casos, eles erram por conta das decisões que eles tomam, e que isso acarreta, claro, principalmente na Pop, mas na família toda, no âmago da família toda. É um livro muito complexo. Eu acho que tem um momento... Ele trabalha com a sua emoção de várias formas, mas existe um momento específico que eu coloquei aqui nos destaques, que ele é assim: a vida, você nunca está completo, nunca terminado, nunca se torna, sempre se tornando. Entende? A vida é mudança, então sempre está tudo bem se você ainda não estiver chegado ao fim. Isso é para você, Pop, e todas as pessoas. As pessoas que não compreendem que são mudança, as pessoas que têm medo são mudança. Não há antes nem depois, porque a mudança ou percurso é o que a vida é. Você vive em transformação entre lugares. Esse é um diálogo que acontece e eu acho ele tão importante, sabe, para a narrativa. Não é só a Pop que se sente insegura quanto às transformações, mas que isso acontece com todas as pessoas. É claro que ela vai ter que enfrentar o preconceito quanto à transformação dela, e algumas outras pessoas não, mas não significa que somente ela tá passando por isso e que ela tá sozinha, sabe? E tem outro ponto que esse eu chorei demais, que foi, como eu disse pra vocês, ela sempre teve
É uma coisa tão simples, né? Um banheiro, e ela sempre teve essa complicação em usar, em se esconder, em ter um lugar pertencente onde ela pudesse usar. E aí ela vai para uma viagem com a mãe dela, né, com a Rose, para Tailândia. E lá, lá eles colocam como se fosse um terceiro gênero, né, a pessoa que tá no meio. E ela coloca assim: e havia uma terceira placa, com metade de cada desenho, onde se via uma pessoa com o lado esquerdo azul e com calça, e o lado direito em vermelho e com uma saia. Cloud e Pop ficou um bom tempo olhando para a placa, certificando-se de que não era brincadeira, certificando-se de ter entendido corretamente. Parecia impossível, mas estava lá. Pela primeira vez na sua vida inteira havia a porta certa. Dentro havia um banheiro. Então essa parte eu chorei demais, porque assim, é uma coisa tão simples pra gente que se identifica no gênero em que nasceu, e que pra uma pessoa que parece que, né, a sua alma entrou num corpo que não te pertence, o quanto é sofrido simplesmente a ida da pessoa ao banheiro, sabe? É muito complexo. E aí você lê uma criança passando por isso, sabe? E quantas outras crianças nasceram e se tornaram adultos. Hoje é um pouco mais claro pra gente, né? Eu acho que da partir da geração millennials e Z, aí a gente consegue caminhando, ainda é um percurso, mas o quanto deve ser difícil e o quanto essas pessoas são marginalizadas, que não têm acesso a emprego, a educação, não têm respeito, não são respeitadas como seres humanos, né? Então, esse é um livro que eu recomendo muito, é um livro que eu aprendi muito. Preciso me aprofundar no assunto, não sou especialista, mas eu vim aqui de coração mesmo para indicar para vocês, porque eu acho que a gente precisa disseminar mais do amor. E no final do livro, a autora conta um pouquinho sobre a sua história. Ela fala que ela tem uma filha, que um dia, né, foi o filho dela, e que essa não é a história da filha, essa é a história da Pop, mas que era uma história que ela precisava escrever. Então eu acredito que não seja a história de vida, né, da autora, da Laurie, mas eu acredito que seja muito do sentimento do que ela passa, dos medos que ela tem como mãe, como formadora, né, de um ser humano, porque os pais são isso, eles formam pessoas, e todas as angústias que ela sente e tudo que ela queria fazer, que é proteger a filha dela, assim como a Pop e os pais da Pop tentam ao longo do livro todo protegê-la. E os irmãos dela também, né? Eles fazem isso o tempo todo. Eles cuidam dessa menina que é a caçula ali da família e que veio para ensinar muito a todos eles. Então eu acho que é isso, pessoal. Se vocês gostaram, não deixem, né, de passar lá no meu Instagram. Eu sempre tô lá colocando uma coisinha nova lá, vocês sempre estão sabendo que leitura que eu tô fazendo atualmente. Ultimamente eu dei uma sumidinha porque eu estava de férias, mas eu vou voltar com tudo aí, tá? E compartilhe esses vídeos também com seus amigos, com seus familiares, porque é um vídeo essencial, é um livro muito importante e que eu particularmente gostei bastante, um livro para você se discutir muito sobre o assunto, tá bom? Então eu acho que é isso, eu espero vê-los em breve, um grande beijo, tchau, tchau!